Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar com vocês sobre Dom Casmurro, livro do Machado de Assis, que foi um dos livros que coloquei na meta de leitura de 2018. Para quem ainda não viu o vídeo, dá uma conferidinha aqui nos cards. Essa meta de leitura é para ler alguns clássicos, na verdade 12 clássicos durante os 12 meses do ano de 2018. E como já tinha prometido, Dom Casmurro do Machado de Assis foi o primeiro livro. Eu tô aqui com o notebook, apoiado, porque na verdade tem bastante coisa que eu quero comentar sobre esse livro, então deixei aqui o note pra não esquecer nenhum ponto de tudo que eu escrevi aqui no meu roteiro. São 6 páginas do Word. Antes de começar, vocês precisam saber que esse vídeo terá spoilers, e bastante spoiler, tá? Portanto, se você ainda não leu o livro e tem interesse em ler, e se preocupa com spoilers, é melhor você não assistir esse vídeo, só voltar aqui pra conferir assim o debate, e a análise aqui sobre a história depois que você fizer a leitura. Ou se você não se importa com spoilers, então vamos juntos. Vamos descobrir se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Eu vou tentar uma coisa já no início do vídeo pra ninguém ficar assim se perguntando, ué, mas como, Antes de chegar no final, deixa eu explicar pra vocês que nós de fato não vamos descobrir, Na verdade, se houve a traição da Capitu com seu marido Bento Santiago, porque esse livro é uma obra aberta e nós não sabemos, nem nunca saberemos qual é a verdade realmente que aconteceu aqui. Talvez nem Machado de Assis saiba, Muitas vezes os personagens falam aos seus autores e nem os mesmos sabem com exatidão o que eles quiseram dizer, o que eles quiseram conversar com a gente no livro. E nesse caso, o que realmente acontece é que o Bentinho, ele realmente quer conversar com o leitor. O livro todo ele é narrado em primeira pessoa pela visão do Bento Santiago, que é o protagonista, ou seja, o homem aqui que vai acusar a mulher de traição. Ele só não está contando a história no presente, para o leitor. Ele está realmente no presente, mas ele está contando a sua vida passada. Então ele volta lá aos 15 anos de idade, quando tudo começou, a história dele com Capitu, e ele vai trazer para nós, então, numa narrativa em que ele interage com o leitor, então traz todos os seus pontos de vista e tudo que ele vivenciou na época da sua juventude até os dias atuais, que eu acredito que seja assim por volta dos 50, 60 anos que ele tem quando está contando pra gente, então, a sua vida. Um ponto interessante é que você sempre vai ver a história, e isso é muito importante que você leia desde o início, já sabendo analisar esse ponto, porque você está vendo toda a história somente através dos olhos do Dom Casmurro, do Bentinho. Então você não está de fato vendo do exterior, você não está vendo o relacionamento do casal a partir de um ponto de vista neutro. Você está sob forte influência do narrador, que ele tende, não propositalmente, mas ele tende a manipular um pouco os fatos, as coisas para que sejam convenientes ao que ele quer no fim trazer para o leitor. Então, aqui a gente já sabe que o verdadeiro nome de Dom Casmurro é Bento Santiago, e ele foi apelidado de Dom Casmurro certo dia, numa pequena viagem de trem. Um poeta que estava conversando com ele enquanto ele estava bem aéreo, bem distraído, acaba apelidando ele de Dom Casmurro. E quando ele conta esse apelido para os familiares, para a vizinhança de onde ele mora, esse apelido acaba pegando e ele fica conhecido por Dom Casmurro. O interessante da história já começa aí, quando ele diz para o leitor que não é necessário procurar no dicionário o que significa Dom Casmurro. Dom, por ele ser uma pessoa, de um padrão social mais alto, e Casmurro, então, ele fala para você que significa um indivíduo fechado em si mesmo, ensimesmado, e que isso é suficiente para você saber, então você, a partir daí, vai ter uma ideia de como é Dom Casmurro. Só que se você for um leitor tão teimoso quanto é o nosso colega aqui, você vai procurar no dicionário se é realmente esse o significado que a palavra Casmurro tem. E além desse significado, você vai encontrar um outro: teimoso, cabeça dura e obstinado. Então todos esses adjetivos estão atribuídos à palavra Casmurro. E então nós notamos que o nosso colega aqui, ele gosta de omitir a parte que não é interessante, e nos contar só a parte do que ele está achando que é conveniente para sua história. Então você vai pensar que ele é o quê?
apenas, né, fechado em si mesmo, mas na verdade ele também é muito cabeça dura e muito teimoso. Então a partir daí você já consegue analisar o restante da história, que vai ter, né, uma escorregadinha pro lado conveniente. Então a trama central ela vai se desenrolar a partir do momento em que a mãe dele, né, após sofrer vários abortos espontâneos e não conseguir fazer nenhuma das suas gravidezes seguirem adiante, né, ela faz uma promessa divina, como boa católica que ela é, que se esse filho que ela traz no ventre vingar, se vier com saúde, ela vai mandar o menino pro seminário e o menino será um padre. Então certo dia, né, já quando ele tem por volta dos seus 15 anos, acho que é exatamente 15 anos, ele escuta o José Dias, que eu já vou contar pra vocês quem que é, cobrando, né, ele tá lá escondido atrás da porta, né, na parede, ouvindo a conversa, e ele escuta o José Dias cobrando a mãe dele sobre a tal promessa. Já tá na hora de mandar o menino pro seminário, você precisa cumprir a sua promessa e tal, lá. Então agora vamos entrar um pouquinho nos detalhes dos personagens para vocês saberem melhor de quem eu tô falando e quem é quem. Os pais do Bento, eles são senhores de escravos e eles moram em uma fazenda em uma outra região do que vai acontecer da idade que ele começa a narrar até o final. Eles moravam em outra região do Rio e tinham essa fazenda. Pouco depois que o Bento nasce, passa um homem ali pela redondeza, né, se vendendo como médico homeopata. Ele estava com uma escrava doente. E esse médico, que é o José Dias, né, que é esse personagem que eu já citei antes, que é o que cobra lá a mãe dele, né, no futuro. Esse personagem, José Dias, ele cura a escrava, cura também acho que uma enxaqueca que o pai dele tinha, uma coisa assim, bem simples. E acaba caindo nas graças, assim, do pai do Bento. Então aí, como pagamento e também por conveniência, o pai do Bento pede, né, fala que o José Dias pode morar lá com ele, ser um agregado da família, porque, né, ter um médico por perto, sim, é sempre conveniente. Vamos lembrar que é século XIX, então, né, as coisas são mais difíceis. Então, ele faz essa proposta. José Dias nega, né, diz que seria errado ele não levar esse conhecimento que ele tem, essa saúde para as outras pessoas, então ele acaba recusando a proposta, mas daí passa 2 semanas, ele volta lá e aceita e resolve ficar morando lá na fazenda do pai da família, né. Com o passar dos anos, né, acaba vindo à tona que o José Dias não era médico coisa nenhuma, que ele não tinha diploma de nada, né. Ele deu sorte curando algumas pessoas, entendia um pouquinho de homeopatia, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, enfim. Acaba que o pai, né, do Bento não coloca ele pra fora, acaba deixando ele ficar lá. E não carreta nada demais, né, gente? É meados de 1850, então já não teria aquele problema, né, de exercer a medicina legalmente, como hoje. Então acaba que fica por isso mesmo, José Dias fica morando lá e pronto, vira um agregado da família. Aí chega um momento que o pai morre, o pai do Bentinho morre, e esse agregado, esse José Dias, ele acaba meio que tomando uma autonomia, sabe, dentro da casa. Autoridade, exercendo uma autoridade lá dentro, e aí passa a ser então a mãe, o Bentinho, o tio Cosme e a prima Justina. Então são essas pessoas que residem na casa, então da infância até a juventude do nosso querido Bento Santiago. Aí, como a gente sabe, as mulheres daquela época, elas tinham uma submissão muito maior aos maridos, né, aos homens. Nossa Dona Glória, que é a mãe, acaba, né, deixando que José Dias então exerça essa autoridade e acaba também super protegendo e mimando muito o Bentinho. Então, voltando lá para quando o Bento escuta José Dias cobrando a promessa, ele escuta aquilo e daí ele fica meio que assim, poxa, né? Ele escuta, na verdade, o José Dias, além de cobrando a promessa, ele estava dizendo que ele estava vendo o Bentinho muito de tralalá, pra cima e pra baixo com a Capitu, né? Que acho que é 1 ano ou 2 anos mais nova que ele, tá, parecendo que estavam meio enamoradinhos, né? E quando o Bentinho escuta aquilo vem na cabeça dele e fala, poxa, será? Sabe? Até então ele não tinha nem percebido, né? Ele não tinha nem julgado a hipótese dele estar apaixonado pela amiga Capitu. Então aí ele pensa, será que eu tô apaixonado? Será que tem alguma coisa, né? Então a partir daí ele se torna um rebeldezinho e não quer mais saber do monastério, não quer virar padre, não quer ir pro seminário. Ele quer ficar com a Capitu. Então é aí aos 15 anos, a partir desse diálogo de José Dias, que ele resolve que ele precisa casar com a Capitu. E aí que a gente vê que o Bentinho, ele é sempre meio suscetível, sabe, às opiniões externas, né? Ele percebe que ele gosta da Capitu a partir do momento que ele escuta alguém falando, você gosta da Capitu, né? O Bentinho gosta da Capitu. E isso, vocês vão notar que ao longo do livro ele é sempre suscetível
suscetível à influência. Sempre alguém falou alguma coisa, alguém viu alguma coisa, isso se infiltra na mente dele de um jeito que ele não consegue mais ter uma opinião própria sobre aquilo. Então, a partir daí, o Bento vai tentar de várias formas persuadir a mãe a não seguir esse caminho, né, do monastério, não ser padre, mas também ele não quer que a mãe saiba, que ninguém saiba que ele está apaixonado pela Capitu. E aí ele vai pedir ajuda pro José Dias, né? Falar pro José Dias que ele não quer isso pra ele, que ele quer seguir carreira de advogado. E o José Dias é um personagem muito estranho. Pra mim ele sempre foi muito suspeito, sabe? Sempre eu não entendi o que ele estava fazendo de fato ali dentro. Porque você começa a perceber que o José Dias, ele não queria que o Bento fosse absolvido, né, entre aspas, dessa promessa da mãe. Ele queria que o menino realmente fosse. Parecia que ele queria que o menino ficasse longe, sabe, da casa, talvez. Aí entra as observações pessoais de cada pessoa, de cada leitor, né. Esse livro é interessante por quê? Porque ele deixa tudo muito aberto. Então, é muito perceptível a partir da sua experiência de vida. A sua experiência de vida, você como leitor, vai ver a situação de uma determinada forma. Eu aqui vejo um José Dias muito suspeito. Pra mim, o José Dias sempre foi apaixonado pela mãe dele, não conseguiu nada, sei lá, e queria meio que manter o menino longe, sabe? Queria meio que enfiar a caraminhola na cabeça desse menino, não sei, ele tava ali numa missãozinha meio de inferninho pra mim, José Dias, sabe? Ele nunca foi aquela pessoa que... Ele sempre aparentou ser muito prestativo, muito boa pessoa, mas ninguém é muito prestativo, muito bonzinho, assim, a troco de nada, sei lá. Eu sempre achei e continuo achando que ele é suspeito. Enquanto eles ficam lá bolando uma forma de... Não, eu não quero ir, não, você vai, fica 6 meses, daí ele vai pro seminário, de 6 meses se torna 1 ano, de 1 ano se torna 2, e aí não sabe se sai, se não sai, sabe? José Dias vai enrolando o Bentinho. E o Bentinho, ele começa, né, ele fica a semana toda no seminário e ele vai para casa aos finais de semana. Só que nesse contexto aí tem uma coisa muito importante quando a gente vai parar para analisar aqui a história do Bento. Existe uma passagem onde ele pensa, ele estava lá pensando o que eu posso fazer para não ir pro seminário, para driblar minha mãe. Aí vem, né, instantaneamente na cabeça dele uma imagem, ele pensa assim, mamãe defunta. Aí logo ele já fala assim pra gente, não, a gente fez tipo assim, um lapso, né, jamais ia desejar a morte da minha mãe pra me livrar dessa promessa e tal. E ele tenta se justificar, mas vem de imediato assim, como ele pensar, se minha mãe morresse eu estaria livre. Então é um pensamento de, eu, né, me viria livre dessa situação, resolveria meu problema se a minha mãe morresse. Mas aí que a gente consegue observar um Bento que talvez fizesse de tudo pelos seus objetivos finais, né. Ele, na verdade, o talvez é mais porque lhe falta coragem, na verdade o Bento não é corajoso, mas ainda assim a vontade sempre esteve lá, então ele teve essa vontade de ver a mãe dele morta para se livrar disso. E a gente vai bater isso com uma outra informação daqui a pouco. Vocês vão ler, vão descobrir que essa suposta traição da Capitu desgraçou a vida do Bento, tipo, tudo que ele imaginou, tudo na vida dele ele atribuía a esse relacionamento, era algo doentio mesmo. Como se ele não pudesse ser feliz, se ele não pudesse ser ninguém, se Capitu não o amasse como ele a amava, né? Loucamente. Então, superada essa fase toda do seminário, quando ele finalmente sai de lá, né? Eles se casam. Agora as considerações, eles se casam. Os dois têm grandes amigos nessa história. A Capitu tem uma amiga desde a infância, a Sancha, que é como se fosse uma irmã para ela, cresceram juntas e são muito amigas. O Bento também faz um amigo no seminário, que é o Escobar, né? Então, ele conhece o Escobar lá, eles se dão super bem, eles veem que as opiniões são, assim, né, são muito próximas, nem os dois querem seguir, né, o celibato, nenhum quer se tornar padre. O Bentinho quer fazer, né, ser advogado, quer estudar direito, e o Escobar ele quer ser comerciante. E também é o Escobar que burla aí, que arruma um jeito de burlar aí a situação do Bentinho e conseguir convencer a mãe dele, né, a trocar o Bento, adotar um outro rapaz para cumprir essa promessa, né, de se tornar padre no lugar do Bento. Então é ele que meio que resolve a situação do Bentinho e consegue então, enfim, deixar para trás o seminário e viverem a vida deles, né. O Escobar é um personagem muito interessante, porque mesmo através das palavras do Bento, a gente consegue perceber que ele era muito mais homem que o nosso narrador aqui, né? Então eu atribuo sim ao Bentinho uma certa competição enraizada aí desde o início da amizade. Então, como é natural, são amigos,
a Sancha casa-se com Escobar, então temos dois casais de amigos que fazem tudo juntos, saem, né, juntos, almoçam, jantam, vivem na casa um dos outros. Acho que quem aí é casado sabe que tem, né, tem um casal de amigos, sabe como é que é, né? Ainda mais quando não tem filhos, sai muito, convive muito com um casal de amigos. Então, ao longo desse período, o casal de amigos, a Sancha e o Escobar, geram uma filha, né? E a Capitu e o Bentinho não conseguem logo de início terem um filho. Então isso vai meio que frustrando, né, a existência deles, porque Bentinho desejava muito ter um filho. Eles vão entre invejas que eles sentem pelo casal e pedem, né, para Deus apaziguar essa inveja no coração deles, eles vão aí lutando para tentar ter um filho e não sentir inveja dos amigos. Agora eu vou voltar um pouquinho para falar desse amor que eu falei agora para vocês que o Bentinho sente pela Capitu. Aí tem um trecho que eu vou ler para vocês aqui, que é um trecho que eu retirei aqui do livro, que é o seguinte, ó. Estou que empalideci, pelo menos senti correr um frio pelo corpo todo. A notícia de que ela vivia alegre enquanto eu chorava todas as noites reproduziu-me aquele efeito. Então, esse trecho se refere ao momento em que José Dias fala para Bentinho, ainda quando ele estava no seminário, nas visitas que ele fazia de final de semana, que Capitu estava bem, ela estava se divertindo, ele a via rindo pela vizinhança, e bem. É isso, ele se sente mal e triste porque ela não estava chorando por ele. Então a gente percebe que esse amor que o Bentinho sente, ele é um amor tóxico. Ele é agressivo, ele é mau porque ele quer que a amada sofra por ele como ele sofre por ela. E aí o simples comentar, né, de alguém que a garota possa estar demonstrando, porque veja bem, demonstrar é muito diferente de sentir de fato, né, a felicidade, isso é o bastante para ele já ficar achando que Capitu estava fazendo alguma coisa errada. Então ela não me ama como ela fala que me ama. O Beto, ele sempre foi muito ciumento, ele não esconde isso do leitor, ele sente ciúmes num certo momento, ele intitula, né, o capítulo como os ciúmes do mar, ele sente ciúmes do mar, assim, na verdade, ciúmes por ela estar com aquele olhar de ressaca, olhando o horizonte. Então, o que será que Capitu está pensando? Bentinho queria controlar os pensamentos da Capitu. Existe também um trecho que ele comenta com Escobar, que ele não acha apropriado que a mulher saia mostrando os braços, né? Use vestido de manga comprida, não pode usar um vestido de manga curta para mostrar os braços. Ele sentia ciúme se os homens olhassem os braços dela. Capitu costumava esperá-lo na janela e ele também proíbe, né? Meio que veta que ela o espere na janela porque passam rapazes pela janela e, né, e podem cobiçar a dama dele. Então ela também pode estender um zoinho, né? Como sempre tem alguém da vizinhança que fala, se a fulana quer, tá ali, se ela olha, ela também vai ser notada, né? Então sempre tem alguém para comentar, e esses comentáriozinhos, eles perturbavam sempre muito o nosso Bentinho. E a gente vai percebendo que a Capitu sempre vai acatando tudo que o marido fala e não contesta. A Capitu passa de uma pessoa, de uma menina serelepe, alegre, comunicativa, para uma mulher que passava a esperar o marido dentro de casa para não fazer ciúmes para ele. Então ela não podia esperar o marido nem na porta, na janela, porque ele ia pensar que ela estava olhando para alguém. E ela cata tudo isso e a gente não sabe mais, porque ele não chega a comentar com a gente que ela tem algum ato de rebeldia nem nada. Ela só acata tudo que ele pede, tudo que ele subentende, né? Que às vezes ele não precisa nem dizer pra ela já percebe e faz pra agradá-lo. E aí, então, desenrolando disso, eles têm um filho depois de um tempo, né? É um filho único, nunca mais ela engravidou depois desse filho, né? Isso foi tipo um filho da sorte, assim, que nasceu. E depois de algum tempo, acontece a fatídica... como fala, o evento fatídico que vai mudar a vida deles para sempre, que é a morte do Escobar. Escobar morre afogado. E é durante o velório do melhor amigo que ele vai ter uma das piores crises de ciúmes de todo o livro. Vamos lembrar, gente, que Escobar era um rapaz jovem, com uma filha pequena, que a esposa era, inclusive, sua melhor amiga, era praticamente a sua irmã, como se ele fosse o seu cunhado. E ela chora. Ela chora, a Capitu chora por Escobar discretamente.
ela derrama algumas lágrimas, ela olha fixamente pro defunto, né, pro morto dentro do caixão, enquanto ela para a melhor amiga, enquanto ela consola a melhor amiga, que estava num estado de choque, obviamente, eles se amavam, né? Então, esse olhar fixo pro morto, esse sentimento de tristeza e essas lágrimas derramadas por Capitu é o suficiente para Bento acreditar que Capitu tinha um caso com Escobar. Gente, acho que eu nem preciso, assim, comentar com vocês que pra mim isso é surreal, né? Isso pra mim é surreal. Eu choro no velório do vizinho, de qualquer pessoa que eu não conheço. Porque eu me coloco no lugar das pessoas que perdem seus entes queridos. Então pode ser que tenha coisa do Capitu, afinal era uma pessoa muito próxima dela. Era como se fosse um irmão, era seu cunhado, né, praticamente. Então, gente, é surreal você sentir ciúmes porque a sua mulher chorou pelo defunto, né, que era um chegadíssimo seu. Aí quando chega em casa, gente, a coitada da Capitu vai pôr o filho pra deitar, pra dormir. E lá, enquanto está, né, ensinando seu filho pra ele dormir, né, conversando com o menino, ela chora e fica triste, porque ela se põe a pensar, ele comenta com a gente que ela, né, provavelmente comentou isso com ele, que ela imagina como deve ser triste pra melhor amiga agora, criar a filha sem o marido, a menina crescer sem o pai. Tanto que ela fala pra ele, por favor, não morra, né, porque eu te amo. E então ela se coloca nitidamente, gente, dá pra ver que ela se coloca no lugar da mulher e chora porque não quer passar por aquilo que a amiga dela tá passando, ela não quer perder o marido. Eu me coloco no lugar, eu só de pensar em perder o meu marido também choro hoje. O que tem, né, a ver uma coisa com a outra? E ela tá lá no braço do marido dela dizendo, não morra, nós te amamos. E a única coisa que ele está pensando é que ela tá chorando porque o amante morreu. Então aí dias passam, né, o tempo passa e um dia a própria Capitu, veja bem, a própria Capitu faz um comentário com o marido. Ela diz que a expressão dos olhos do filho deles lembra a expressão do Escobar. Pronto! Essa era a confirmação que o Bento precisava para, né, declarar culpada. A Capitu é culpada, me traiu. Menino olha do mesmo jeito que meu amigo olhava, pronto. É isso aí. Na hora que chegou esse episódio, gente, juro pra vocês, foi um susto. Eu levei um susto. Falei, não acredito no que eu estou lendo. Eu já tinha visto, já tinha notado, né, ao longo... Teve até certos momentos que eu aprendi a desconfiar da Capitu, sabe? Falei, Capitu tem jeitinho de malandra, assim, Capitu deve ter, né, feito uma besteirazinha. Às vezes Capitu queria agradar Bentinho, sei lá, não conseguia ter o filho, tentou de outra forma, né? Foi lá, transou com o amigo, engravidou pra agradar o Bento, sei lá. São tantas coisas que podem ter acontecido, mas é conforme você vai lendo e vendo a loucura que se passa na cabeça desse rapaz, você acaba constatando, né, que tudo o que ele falou anteriormente pode ter sido distorcido pela cabeça dele. Afinal, quantas pessoas no mundo se assemelham em traços, em expressões com outras, gente? Ainda mais no século XIX, né, que os imigrantes vinham, aí formavam-se colônias, então as pessoas que se socializavam normalmente eram bem divididas, né, os escravos não se misturavam, né, digo assim, poucos se misturavam, como falo intimamente, né, tinha pouca mistura de raça, enfim, menos, né, do que hoje, não que muito, mas assim, eram pessoas mais estereotipadas, né, são grupos, né, mais separados, então natural que pessoas possam ser parecidas num grupo de pessoas com a mesma descendência, né, e tudo mais. E aí, gente, pelo amor de Deus, né, se Capitu tivesse traído e desconfiasse que esse filho é filho do Escobar, por que ela ia falar isso pro Bentinho, sabendo dos ciúmes que o Bento tem dela? Não tem nem assim sentido, né? Não tem como, né? Era ser burrice demais uma pessoa só. E a gente vê, né, ao longo da história que Capitu não era nadinha burra, então ela não ia dar uma gafe dessa, não tem como. Aí falando desse negócio de, né, aparência, tem uma parte também muito questionável do livro, meio assim, que eu não entendi direito, preciso reler para ver se eu pego mais alguma coisa. E lembrando, eu li esse livro, terminei e eu voltei e li ele de novo, assim, corrido, né? Então eu li ele praticamente 2 vezes, uma seguida da outra. Aí tem um trechinho lá atrás, lá no começo, que a gente esquece muitas vezes, que ele fala que esteve na casa da amiga, né, da Sancha, ainda antes dele casar com a Capitu, quando ela era adolescente ainda, né, ele estava indo pro seminário. Mostra pro Bentinho um quadro da mãe dela, que já é falecida, né, desde lá da infância, que essa mãe da Sancha é a cara da Capitu. Aí fica aquela coisa, né, o pai
pai diz pro Bentinho, são coisas da vida, essas semelhanças são coisas da vida. Mas aí também talvez tenha ficado infiltrado na cabeça do Bentinho, porque ele é muito suscetível a opiniões externas, vamos lembrar disso. Pode ser que tenha ficado ali na cabeça dele que Capitu já seja filha de uma traição. Então, ela tem gene da traição? Quem sabe Bentinho não pensou isso e isso nunca foi relatado aqui? É uma hipótese plausível. Estão vendo como esse livro é genial, gente? Esse livro chega a arrepia, porque é genial. Ele vai muito além de uma simples prosa de uma infidelidade. Ele tem, assim, um lado indagativo, investigativo, psicanalítico, sabe? Ele tem muita informação aqui pra gente digerir, ler, reler e ler de novo. Então, é depois de tudo isso, né, do falecimento do amigo e todas essas questões, que o casamento se desgraça de vez, né, e acaba totalmente, assim, o Bento não quer mais contato com a Capitu. E a desgraça é tanta na vida dele que ele começa a pensar em suicídio. E em meio a pensamentos suicidas, ele também, por vezes, pensa, sonha, inclusive, em estrangular a esposa, matar a esposa, então ele tem vários pensamentos assim, e daí a gente vai lembrar de novo quem que eu falei que o Bentinho já quis matar uma vez, pelo menos já pensou na possibilidade para também aplacar, né, os sentimentos dele, que ele pensou em matar a mãe, lembra? Então aqui de novo ele tem um pensamento, né, além de suicida, de matar a esposa para aliviar seu sofrimento e resolver o seu problema. Então a gente vê que ele não foi um episódio isolado, ele realmente, quando tem um problema que ele acredita não ser possível resolver, ele pensa em matar a pessoa. E daí vem essas provas de como ele é um narrador que você não pode confiar. Porque ele quer se matar, ele quer o suicídio, mas ele quer deixar uma carta para a Capitu se sentir mal. Ele quer que a Capitu se sinta culpada pela morte dele. Então ele não quer somente morrer, ele quer castigar a Capitu. E será que não seria esse livro um castigo à Capitu? Porque ele não consegue se matar, ele não consegue terminar esse plano. Então, o que ele faz? Ele escreve, né, mais pra frente, anos depois, muitos anos depois, esse livro que ele diz que está escrevendo para nós lermos, né? Ele quer que esse livro seja lido, ele fala com o leitor. Então será que não é essa uma vingança para Capitu, igual seria a carta do suicídio que ele não entregou? Até esse momento que ele resolve, né, suicidar-se, ele não contou para a Capitu qual é o problema. A Capitu, ela mantém um respeito muito grande pelo marido, ela percebe o afastamento dele, respeita isso, mas ela nem sabe por que ele está fazendo isso com ela. Aí é nesse lapso todo que ele está tendo suicida que ele pensa em matar o próprio filho. Veja, gente, o ponto que esse homem chegou. Ele pensa em matar, envenenar o filho com o café que ele tomaria para se suicidar. Então ele resolve não se matar e matar o filho, que é o filho o problema dele, é o filho que faz ele não dormir às noites, então vou acabar com o meu problema e vou matar meu filho. Então ele procurou, desde lá do início da história dele, alguém para ele matar para solucionar o problema dele. A mãe, a esposa e agora o filho. Chega no final, como eu já contei pra vocês, o Bento é um covarde, ele não é um homem corajoso, ele não consegue matar o filho, ele se arrepende disso também, na hora crucial ele se arrepende, e é nesse vucu-vucu, digamos assim, que ele acaba contando pra Capitu o porquê que ele tá fazendo isso com ela, que ele acredita que ela traiu ele, né? E a Capitu fica meio assim, estarrecida, nem ela acredita no que ela tá ouvindo, nem eu acreditei no que ele tava fazendo. E aí, então, para solucionar o problema, já que ele não consegue se matar e não conseguiu matar nem a esposa nem o filho, ele manda o filho e a esposa para a Europa e nunca mais vê Capitu. Capitu morre lá fora e antes da gente, né, dela morrer, a gente vê que ela envia cartas declarando seu amor e sua saudade pelo marido. Ele recebe as cartas e nunca as responde. Ele mantém as aparências para a família porque ele não diz o que aconteceu para a família dele. Ele finge viagem, ele faz viagens para a Europa dizendo que está indo visitar a família, mas ele não os visita. Ele nunca mais vê Capitu depois desse episódio. E o filho, ele tem mais um contato com ele. Ao decorrer de tudo isso, antes dele tomar essa decisão, né, fatídica aí, de enviar a família embora, tentar matar e não conseguir,
ele também começa a enxergar Escobar completamente no seu filho. Então ele olha para o menino, antes ele só via a expressão dos olhos. Ele passa a ver o rosto, o corpo, os trejeitos, tudo. Ele começa a olhar para o menino e alucinar que ele é o Escobar. Ele não consegue mais separar o filho da pessoa Escobar, amigo dele. Para ele se torna a mesma pessoa e ele fica muito paranoico quanto a isso. Tanto que depois da morte da Capitu, o filho volta para o Brasil, volta para o Rio, encontra com o pai e o pai conversa com o filho como se conversasse com o Escobar. Ele olha para o menino e só vê o Escobar. E o que mais assim, leva a gente a crer que Capitu em nenhum momento traiu o Bentinho é o amor dela por ele. Porque mesmo estando lá longe, nunca mais, carregando essa mágoa. Você imagina a mágoa que essa mulher carregou, gente. E ela falava pro filho do pai que o pai era maravilhoso, que ele era um homem incrível. Ele fala, tanto que o menino vem pro Brasil para conhecer o pai tão maravilhoso que o abandonou e tentou matá-lo. Olha, gente, que final, gente. Agora tem uma outra chave aí no meio desse livro que veja bem, gente, eu acredito que tenha peso nesse problema, né, psicológico que o Bento tem contra a traição. Lembra que José Dias ocupava muito assim o lugar do pai dele na família? Era uma pessoa que estava ali sem dizer pra quê e por quê, sei lá, estava lá se metendo em tudo? Então, vamos pensar isso na cabeça de uma criança, né? Naquela época, né, um agravante. Seu pai morreu, tem um homem agora ali tomando as decisões. Talvez, será que não? Talvez ele tenha pensado que a mãe dele poderia trair, né? Trair, entre aspas, o falecido pai com José Dias. Será que esse negócio de traição não está enraizado ali na cabeça dele desde a infância? Talvez ele nunca tenha admitido, como ele nunca admitiu, realmente ele nunca comentou algo sobre isso. Isso é uma análise minha, é uma opinião minha, mas deixa eu assim, né, explicar melhor pra vocês o porquê eu penso isso. Quando ele se sentiu traído, ele sentiu vontade de matar a Capitu, lembra? Você lembra que ele também sentiu vontade de matar a mãe? Então, inconscientemente, talvez ele tenha ligado isso à traição. Na cabeça dele, gente, nunca tô dizendo que a mãe dele traiu o falecido, né, que também não seria uma traição, mas enfim, com José Dias, isso na cabeça dele. Mais pra frente, né, a mãe dele morre e ele manda fazer uma lápide pro túmulo. E até ele tem uma briga com o bispo lá da igreja porque ele não quer colocar o nome da mãe na lápide. Ele escreve na lápide Santa. Então o túmulo da mãe só tem a palavra Santa. Também pode ser algo inconsciente dele se afirmar, né, autoafirmar-se que a mãe era realmente uma santa, porque ele amava aquela mãe. Então ele jamais admitiria que a mãe fosse uma Capitu, entendeu? Então, Santa está na lápide. E no dia que ele vai, né, colocar a lápide, está conversando com o bispo, ele comenta com José Dias, que também é vivo ainda na época, ele comenta com José Dias que o bispo não quer aceitar, e José Dias reforça a ideia, né, dizendo que se o bispo conhecesse a mãe dele como ele conhece, não escreveria apenas Santa, mas sim Santíssima. Ainda que José Dias amasse os superlativos, como vocês vão ver lendo aqui o livro, isso é uma frase perdida no ar que pra mim é uma referência, entendeu? Talvez José Dias possa sim afirmar quanto santa era a mãe, porque nunca lhe deu de repente uma brecha, né? Ou também pode ser ironia, mas enfim. E o inconsciente do nosso colega aqui sempre tem esse negócio de traição escondido em algum lugar e lutando contra ele mesmo. Agora vamos aos trechos de acusação a Capitu. Tem o famoso trecho do Bentinho indo ao teatro, Capitu não acompanha o teatro porque está indisposta. Bentinho sai no segundo ato, a hora que chega em casa encontra o Escobar na escadaria da casa. A gente não sabe se ele estava chegando ou se ele estava saindo, ele estava na escadaria da casa. Mas existem vários trechos do livro que mostram que Capitu e Escobar se encontravam como amigos, eles se encontravam. Dá a entender pra gente? Ó, vamos prestar atenção, é o Bentinho que está narrando, então o Bentinho sempre nos conduz sutilmente, muito sutilmente, a acreditar que tinha uma coisa estranha ali, porque os dois se encontravam, mas sempre que os dois se encontravam tinha um motivo, sabe? Uma hora era fazer uma surpresa, né, comprando uma propriedade aqui pro marido, outra hora era ele indo procurar, que nem a hora do teatro, ele afirma que estava indo procurar o Bentinho para conversar sobre negócios. Então assim, sempre tem um motivo, mas não é explícito, pra gente ficar mais assim, nos conduz a acreditar mais que ele estava sempre metido, escondido na casa da Capitu quando o Bentinho não estava, sabe? Daí a gente pode acreditar
nessa hora do teatro, que o Escobar não sabia mesmo que ele não estava em casa. Porque a Capitu fala, né, pra ele convidar o Escobar pra ir pro teatro, e ele fala que não vai dar, já tá muito em cima da hora, e ele vai sozinho. Então, né, se ele não convidou o Escobar, e ela, sei lá, pra mim, o Escobar não sabia mesmo que ele tava lá e acabou, foi lá na casa dele só, tipo, uma coincidência, tipo, uma coisa que acontece com todo mundo. E vamos combinar, né, gente? A Capitu fazia tudo pelo marido, tudo. Ela esperou anos ele sair do seminário pra ficar com ele. Ela sempre acatou todas as vontades dele. Ela usava o dinheiro dele com muita sabedoria. E, gente, eles eram 4 amigos. Eles eram amigos. É natural, né? Quantas vezes eu não deixo meu marido sair sozinho também porque eu estou indisposta? Ou algum amigo dele liga, algum dele amigo passa, pergunta por ele. Gente, isso é normal. Isso pra mim não é uma prova suficiente de traição. Não dá, pra mim não dá. Não é. Pela minha experiência de vida, isso não é prova de traição. Talvez pra você seja. Por isso esse livro é tão legal. Então, vamos lembrar também, né, da conveniência, da manipulação aqui dos fatos, aquela coisa de eu te conto o que me convém e omito o que não convém, né? Porque é muito conveniente para o nosso protagonista nos contar toda essa história agora, no fim de sua vida, quando todos os personagens que aqui estão já morreram. Não tem mais ninguém vivo, exceto por Sancha, que eles não têm mais contato. E ele até fala que para ela não ler o final desse livro, né? Como se fizesse assim, né? Ainda estimulasse a curiosidade da mulher saber que ela foi traída. Existem também trechos ligados a Sancha, onde Escobar olha com ela para outros olhos. Escobar era o marido da Sancha. Onde Bentinho olha para ela com outros olhos e ele insinua que ela também olha para ele de uma forma diferente, também remetendo a essa vontade de trair, né? Essa possível traição. Então também fica assim subentendido, será que Bentinho não achava que todas as mulheres eram suscetíveis à traição? Só ressaltando aquela parte que eu falei da Sancha, a parte é a seguinte, no capítulo 118, ele diz assim, ó, o próprio Bento, né, narra pra gente: apalpei-lhe os braços como se fossem os de Sancha. Ele tá falando dos braços do marido dela, tá, do amigo Escobar. Custa-me essa confissão, mas não posso supri-la. Era jarretar a verdade. Em seguida, né, ele confessa sentir inveja de Escobar, quando ele fala assim: não só os apalpei com essa ideia, aliás, né, não só os apalpei com essa ideia, mas ainda senti outra coisa. Achei-os mais grossos e fortes que o meu e tive-lhes inveja, acrescendo que sabia nadar. Ele estava falando que ele sabia nadar, que ele ia nadar, e ele diz aqui que tem inveja do porte físico do amigo. Então, né, mais um fundamento da loucura dele achar que a Capitu possa ter traído ele logo com Escobar. Aí no parágrafo seguinte, né, ele diz o seguinte: quando saímos, tornei a falar com os olhos da dona da casa, a Sancha, tá? A gente tá falando da Sancha. A mão dela apertou muito a minha e demorou-se mais do que de costume. Então aí, será que a Sancha realmente estava seduzindo o Bentinho? Ou era mais uma das facetas dessa personalidade duvidosa dele? Será que ele estava vendo o que ele queria ver porque ele já estava se sentindo traído antes ainda da cena do velório? Aqui nessa parte, Escobar ainda não tinha falecido. E como eu costumo dizer, né, quem muito vê é porque tá fazendo coisa errada, né? Quem muito acha que é traído é porque tá traindo ou já traiu e tem dívida, né? Tem culpa no cartório. Então vai saber se também Bentinho não tinha segundas intenções ali com a Sancha, com a Mia, e meio que refletia isso na Capitu também. É uma alternativa. Mas também, para a parte de acusação, poderia ser Sancha já desconfiada da traição do marido, querendo dar um troco na Capitu também, de repente, também é uma possibilidade. No capítulo 116 também tem uma acusação para a turma da acusação de Capitu, que é sobre uma referência que José Dias faz ao filho. Ela chama o filho deles de filho do homem. Ele vem com o filho do homem, o filho do homem. Ele estava se referindo a uma passagem bíblica, porque ele estava lendo Ezequiel. Estou confirmando que ele estava lendo Ezequiel no dia anterior, né? O Bento conta isso pra gente. E ele acaba usando esse termo, filho do homem, né? Como filho de Deus, sei lá. Tá usando esse termo para se referir ao menino. E a Capitu não gosta, diz que não gosta disso. Então, talvez, né, ela tenha se sentido ofendida, né? Não sei. No capítulo 115, antes desse daí, tá vendo como o Bento vai jogando com a gente, né? Ele primeiro dá esse negócio: a Capitu não gostou dessa expressão, mas por que ela não gostaria da expressão filho do homem? Aí também conta depois assim pra gente, ó. A Capitu diz que a mãe do Bento, né, a sogra dela, estava tratando ela diferente, ela e o neto, tratando ela e o neto de forma mais, como fala? Mais
áspera, assim, não sei direito a palavra pra usar, mas dura, assim, né? Mas aí no capítulo seguinte, José Dias, quando ele comenta isso, José Dias, ele diz que a impressão, porque a sogra só faz é elogiar a Capitu. Então, por que que ela diria isso? Será que não é o Bento fazendo a nossa cabeça? Será que ela realmente falou isso? Então, vamos finalizar essa resenha, esse debate gigantesco. Lembrando vocês que esse é um livro aberto, então leiam e tirem as suas próprias conclusões com base nas suas experiências pessoais, porque nunca ninguém poderá afirmar com total certeza se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Não saberemos jamais. Pra mim, ela não traiu. Esse livro não passa da vingança de um homem amargurado, que, vamos lembrar, era advogado, então toma aí da sua profissão para levar a esposa em julgamento, manipula provas, manipula testemunhos para convencer o júri a nos convencer de que Capitu é culpada. Essa edição que eu estou mostrando para vocês é da editora Carambaia, eu já mostrei ela melhor num vídeo de book haul, vou deixar aqui em cima nos cards também. Essa edição infelizmente já está esgotada, você não encontra mais para comprar direto com a Carambaia, talvez de terceiros, né? Você consiga. É uma edição muito legal porque no final tem um pós-fácil do Hélio Guimarães, que é um professor de literatura brasileira na USP e também é pesquisador. Também escreveu livros sobre Machado de Assis. Eu achei as reflexões dele quanto ao Bentinho muito válidas e pelo que eu peguei, assim, ele também é meio pró-Capitu, né? Team Capitu. E eu vou finalizar aqui agora com algumas palavras do professor Hélio Guimarães, que é o seguinte: o livro da memória é também um livro sobre a memória, que me expõe à precariedade do tempo e das lembranças. Estas nunca são de fato exclusivamente nossas, e sim compósitos de lembranças várias acrescidas de sonhos, delírios e imaginação. Não estaria Bentinho imaginando parte dessa sua história?